Sabe o que tem aparecido muito nos últimos tempos aqui na consultoria? Pessoas que querem investir no agro, querem comprar uma propriedade para plantar soja, milho, feijão, né? Às vezes são de outro setor e querem entrar no agro. Pessoas que estão procurando uma cultura agrícola que seja lucrativa para colocar na propriedade rural. E no vídeo de hoje a gente decidiu fazer as contas aqui se vale a pena comprar uma propriedade para produzir grãos, soja, milho, feijão, trigo. Se você quer que a gente faça com outra cultura agrícola, deixa aqui abaixo seu comentário com a cultura agrícola que a gente pode estar fazendo uma análise também para vocês. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta do nosso conteúdo, né, deixa o like, se inscreva aqui que tudo isso é muito importante para a gente continuar lançando esses vídeos. E pessoal, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo você encontra o link para a nossa consultoria agrícola. Você pode clicar ali e nos chamar lá no WhatsApp, a gente pode estar te ajudando no planejamento, na adubação, né, para que você seja mais certeiro aí nos seus investimentos também no agro. Pessoal, vamos lá então, vamos falar sobre comprar terra no Brasil. 40, 50 anos atrás era muito fácil, eu me lembro, o pessoal fala aqui da região, né, do sul. Só vendia aqui a propriedade de 10, 15, 20 alqueires, ia lá no Mato Grosso e comprava 300, 500, né? Comprava uma propriedade muito grande. Hoje no Brasil, a gente ainda tem algumas terras aí que são baratas, mas qual que é o problema? Geralmente a logística é ruim, então a cidade é muito afastada, né? É complicado chegar lá. Ou tem eventos climáticos muito frequentes, a cada 2, a cada 3 anos dá uma seca severa, ou até mesmo solos que são muito fracos, né, muito ruins também, que você vai gastar muito para recuperar aquele solo, e já são poucas propriedades. Mesmo aquelas no Mato Grosso já tem um valor muito elevado, né? Não é uma realidade da década de 70, década de 80. Além disso, nós tivemos as grandes empresas do agro comprando muita terra que estava disponível, porque eles tinham muito recurso já. Então a pessoa, às vezes, que não tem tanto dinheiro hoje comprar terra, não é a mesma coisa da década de 70, década de 80, né? Década de 60, que o pessoal estava desbravando ainda o Centro-Oeste. Então, para muitas pessoas é completa ilusão comprar terra para plantar grandes culturas como soja e como milho. Vamos fazer uma análise, porque você consegue adaptar aí segundo a sua realidade, segundo a sua região. O preço da terra no Brasil, ele varia. Eu vou trazer para vocês uma realidade aqui do Paraná, ó. Nova Laranjeiras, Paraná. Uma região boa para produção de grãos, com solo, né, muito bom também. A gente consegue fazer 2 safras aqui. Primeira safra de primavera-verão, a segunda safra de verão, né, a safrinha, conhecida como safrinha. Então, olha só, eu peguei um anúncio no Facebook para a gente analisar juntos, mas é uma realidade que a gente encontra com bastante frequência, não é um caso isolado. Então, eu já vi aqui uma cidade mais próxima da minha, o alqueire sendo comercializado, sendo vendido, melhor dizendo, a 3.200 sacos de soja. Esse aqui, olha quanto que ele está pedindo, 3.000 sacas por alqueire, beleza? Então ele me diz, ó, eu tenho para vender 35 alqueires, sendo 25 que está plantando. Então, quanto que está a saca de soja hoje? R$125. Tem regiões que está 130, né? Mas aqui na minha está 125. Plantando 25. E a média de produção de soja, eu estou colocando 160 aqui por alqueire. Porque a gente vai utilizar isso para fazer as contas, ver se vale a pena ou não plantar soja. Então, olha só. Qual que seria a receita anual plantando esses 25 alqueires aqui? 160 de média, claro que tem anos que você pode produzir menos, anos que você pode produzir um pouco mais, mas geralmente, se você conseguir 180, 200 sacos por alqueire, já é uma excelente produção. Jonathan, pode produzir mais do que 200 sacos de soja por alqueire, né? Alqueire, só para quem não está familiarizado. Nós aqui na região Centro-Sul, São Paulo para baixo, Minas Gerais também usa, é 24.200 metros quadrados. Então é a mesma coisa do que 2,4 hectares, tá? Só para o pessoal se situar. 160 sacos de soja por alqueire. Tem anos que vai produzir menos, pode dar uma seca no período de enchimento de grãos. Às vezes deu 15 dias de sol no período de enchimento de grãos, que faltou água. Você tinha uma produção potencial de 180, 190 sacos. E vai cair para 160, 150, né? Dependendo do caso, 140, 130. Eu coloquei 160 porque pode ter anos que você vai bater isso mais tranquilamente, vai bater 180, vai bater 200. E tem anos que pode dar um evento climático, como aconteceu para nós aqui há 2, 3 anos atrás,
que o pessoal que estava acostumado a produzir 180, 170, teve uma média de 100, 120, 110, tá? Então isso é importante a gente destacar. Isso aqui seria a média dos anos 160. Então 160 vezes 25 alqueires vezes 125 o saco de soja. Eu tenho uma receita bruta de R$500 mil nesses 25 alqueires. Poxa, Jonathan, muito legal, né? 500 mil de receita. Tá, mas tudo isso não é lucro. Nos últimos anos aumentou, por exemplo, a semente. Um tempo atrás se pagava R$4 o quilo da semente da soja. Hoje em dia já se paga 10, 12, 13, algumas cultivares 14 o quilo. Se aumentou muito o custo de produção e meio que não tem muito como fugir disso. Então eu coloquei aqui uma média de lucro de 40%. Tem produtores que podem chegar a isso aí, dependendo do caso, a 60%, a 50%. Eu estou sendo conservador, eu estou colocando 40%, mas pode ser que dê prejuízo, pode ser que empate também. Então 40% eu já acho que é uma margem de lucro muito legal, muito interessante. Desses 500 mil de receita, 60% foi de semente, adubo, diesel, etc. 40% de lucro. Então eu estou falando aqui de 200 mil de lucro por ano da soja, certo? 200 mil. Então se a gente for vir aqui e considerar também o milho segunda safra, o milho segunda safra, para nós é plantado geralmente em janeiro. Então se planta a soja em outubro, em janeiro se tira a soja e planta o milho safrinha. Considerando uma média de produção de 240 por alqueire, o milho, claro, safra verão vou produzir bem mais do que isso, 400 às vezes sacos, 450 sacos, mas eu estou levando em consideração o milho safrinha, 240 sacos por alqueire, uma boa produção, a R$70 o saco. Eu estou falando aqui em 25 alqueires plantando, eu tenho 6 mil sacos de milho. Vendendo a R$70, eu estou falando em 420 mil de receita, 40% de lucro. O milho tem a tendência de dar uma margem até um pouquinho menor do que a soja, de maneira geral, né? Mas eu estou levando em consideração 40% também de lucro. Eu tenho 168 mil de lucro com o milho segunda safra. Então, se a gente for pegar o lucro, né, da soja primavera-verão, 200 mil, e do milho safrinha, 168 mil, veja que nós não estamos colocando minuciosamente todos os custos. Eu estou estimando junto com vocês, porque esse que é o objetivo, fazer uma estimativa. Aqui eu tenho 368 mil por ano de lucro, certo? Você pode pensar assim, nossa, Jonathan, muito legal, né? 368 mil por ano de lucro em 25 alqueires. Pois é, mas aí que entra qual que é o custo dessa propriedade para você comprar. Se você for ver, ele está pedindo 3 mil sacos de soja por alqueire a 125. A soja, ele está pedindo aqui, né, em reais, 375 mil o alqueire. Em 30 alqueires, que é o total da propriedade, lembre-se lá, planta 25, mas o total é 30. Eu tenho um custo da propriedade de 11 milhões 250 mil. E aí que quando a gente vai fazer qualquer negócio, implantar qualquer cultura agrícola, eu tenho que pensar nisso aqui, no break-even, que é quando eu tenho um empate. O que eu ganhei empatou com o que eu gastei. Podemos dizer assim, né? Quem é da área da administração, da economia, pode explicar melhor. Mas basicamente seria isso. Tudo que eu ganhei de lucro com aquela atividade empatou com o que gastou. E aí, pagando 11 milhões 250 nessa propriedade, quanto tempo demoraria para pagar? Eu estou falando sem levar em consideração os juros. Se você for pegar investimento de fora, de um banco, por exemplo, ou de uma outra pessoa, sem levar em consideração os juros. Eu estou falando em 31 anos de break-even. Eu pego esses 11 milhões 250, divido por 368, né? E eu tenho 31 anos para começar a dar lucro. Beleza. Mas e se a gente for colocar aqui em taxa de juros? Taxa de juros hoje no Brasil está mais de 14%, está altíssima. 14% de taxa de juros, esses 11 milhões, eu estou falando em 1 milhão 575 mil, né? Se eu for levar em consideração a taxa de juros mais controlada, de 6%, eu estou falando de 675 mil de taxa de juros com esses 11 milhões. Então, olha só, o que eu tenho? Uma possibilidade de lucro arriscando,
o capital de 368 mil produzindo soja e milho, nesses 25 alqueires, ou deixar em taxa de juros e ganhar 1.575.000. Se eu levar em consideração a taxa de juros de 6%, eu estou falando de 675 mil. Se você pegar esse valor aqui, vamos imaginar esses 1 milhão, esses 11 milhões 250 a 3% de taxa de juros, daria metade disso, né? 300 mil, 300 e poucos mil. Você está falando que você nunca vai conseguir pagar essa propriedade. Por quê? Você vai estar sempre pagando juros. Você nunca vai estar abatendo da dívida. Se você pegar 6%, você também nunca vai conseguir pagar, porque você vai estar só abatendo juros mesmo com o lucro que você tenha na compra. Então, veja, produzir nessa propriedade, você tem um potencial de ganhar 368 mil por ano. Deixar esse valor investido aqui em juros, vai te render ou na taxa de juros atual de 14%, 1,5 milhão, ou na taxa de 6%, 675 mil. Então, sem fazer absolutamente nada. Isso sem levar em consideração outros fatores. Eu até coloquei para vocês aqui. Se for comprar um trator, mais ou menos uns 350 mil. Pulverizador, 70 mil. Uma semeadora, nem das mais modernas do mundo, 230 mil. Uma colhedora, 1,5 milhão, também bem conservador aqui. Galpão para guardar as máquinas, 300 mil. Estou falando aqui de investimento de 2.450.000 em equipamento. Então, assim, ó, tem culturas que são bem mais produtivas em pequenas áreas. Algumas culturas, a gente trabalha aqui com os nossos produtores, que eles até adquiriram propriedade, dependendo da região. Em 2 anos, eles conseguem pagar já aquele investimento e já começar a dar lucro. Então, eu vejo que o preço das propriedades rurais, principalmente para plantar soja, para plantar milho, grãos, em muitas regiões, é um impedimento. Não vale mais a pena. Se você colocar em qualquer outro negócio, vai ser muito mais lucrativo, muito mais vantajoso esse dinheiro. Porque, olha só, tem gente que fala o seguinte: ah, mas terra nunca vai desvalorizar. Beleza, eu até concordo com isso. Mas o que acontece quando que para pagar aquela terra vai passar da expectativa de vida de uma pessoa? Então vamos imaginar aqui nesse caso, 11 milhões. Se eu pego com uma taxa de juros, eu nunca vou conseguir pagar essa propriedade. Ah, mas eu vou financiar 5 milhões, vou pegar 5 milhões, porque eu tenho 5 milhões. Tem alguns produtores que são assim. Também ele nunca vai conseguir pagar, vai demorar muito para ele pagar. Né? Não vale a pena no sentido da taxa de juros, que vale mais a pena ele deixar em juros do que ele investir nessa propriedade. Porque eu vejo que o preço de muitas propriedades rurais no Brasil, elas estão muito inflacionadas pelo que está dando de lucratividade e cultura de grãos, de soja e de milho. Então, quem tem já, beleza, vai arrendar, mas muitas pessoas já escolhem não comprar, já não estão vendendo, né? É muito, muito difícil de vender. Aqui no meu município eu conheço propriedades que estão para venda há 10 anos e não vende, e não vai vender no preço que estão pedindo, porque eu estou vendo que é uma bolha imobiliária. Futuramente quem quiser vender vai ter que baixar os preços, porque por esse preço que muitas vezes estão pedindo, vocês viram aqui pelas contas, absolutamente não vale a pena deixar o dinheiro parado, ou vale a pena investir em outro setor. Às vezes o setor imobiliário acaba sendo mais lucrativo, investir em uma empresa, numa indústria, acaba sendo muito mais lucrativo, dando um retorno muito mais rápido também, beleza? Ou aqui no agro, trabalhando com outra cultura agrícola de maior valor agregado, ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, aquela coisa, compartilhe esse vídeo também, comente aqui abaixo o que você achou, né? Dê suas sugestões e, é claro, a gente fica disponível aí na nossa consultoria também, se você quiser conversar conosco, aí a gente poder fazer esse acompanhamento também para a sua realidade. Aqui abaixo tem os links para você chamar lá no WhatsApp. Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!